Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez, estamos unidos, felizes. E nesse dia, nós vamos agora, cerrando os nossos olhos, agradecendo ao Criador de tudo que existe, por tudo aquilo que Ele nos concedeu, nos promovendo assim a oportunidade de evoluirmos, de seguirmos o nosso caminho, de entrarmos em outros conhecimentos, elevando sempre o nosso ser, a nossa centelha divina, sentindo cada vez mais o Pai que habita em nós e agradecendo a esse Pai por Jesus ser o nosso mestre, nosso guia. E em teu nome, Jesus, que a tua luz possa envolver a todos nós nesse momento, nos trazendo relaxamento, reequilíbrio, tudo aquilo que necessitamos, enfim. E que a tua luz também possa, nesse momento, envolver a nossa casa, o Consolador, fazendo toda a iluminação e proteção energética, envolvendo tudo à sua volta, os lares das pessoas, ali no nosso oásis que refrigera todo o nosso ser quando nos sentimos cansados, quando nos sentimos tristes, desiludidos, e que a tua luz possa, assim nesse momento, também envolver todos aqueles que ali adentram procurando o abrigo, procurando a melhora, seja física ou espiritual. E agradecemos, Jesus, por você ser o nosso irmão maior. E agora rogamos que permaneça conosco agora e para todo sempre. E assim, hoje nós vamos trabalhar um tema bem interessante, que é porque aquele que tem, muito se dará e terá em abundância. Por isso que vocês vão ver na abertura toda essa paisagem maravilhosa, essa paisagem sublime, que na verdade é um pedacinho, é um pouquinho só daquilo que o Pai nos concedeu. E nós ainda não acordamos para isso, não é mesmo? Então agora vamos ver esse grande patrimônio. E qual será o nosso patrimônio? E nós nunca imaginamos nisso, naquilo que foi investido nessa humanidade. E nós não fazemos ideias do que realmente temos em questões, ou na questão de bens. Nós somos muito privilegiados e desconhecemos fartamente qual é a nossa parte, por que nós, humanidade, recebemos tanto. E desconhecemos o terreno que pisamos. E também, digo mais, a liderança dos países conhecem apenas uma ínfima parte e hoje nós vamos ver juntos a extensão disso tudo. Nós vamos começar falando do nosso patrimônio. Então nós vamos começar a falar do pequenininho, que é o mundo, o país que habitamos, que é o Brasil, que tem uma extensão territorial de 8.516.000 quilômetros quadrados, nosso Brasil. Ele é a quinta maior extensão territorial do mundo. E aqui também nós temos no Brasil o maior aquífero do mundo, que se chama Aquífero Guarani. Nós já tivemos, nós brasileiros que aqui aportamos, experiências reencarnatórias em muitas outras pátrias. Já conhecemos todas as culturas, nós temos reminiscências de todas essas vezes que aportamos nessas várias partes desse nosso mundo. E nós vamos falar então, ver agora qual é a nossa Terra, qual a extensão dela. Só para vocês terem uma ideia, o nosso planeta pequenininho, como Mervilha, tem 510.100.000 quilômetros quadrados. E somos, até o último censo de 2018, uma população de 7.594.000 habitantes. Nós fazemos dessa forma parte do microcosmo ainda. Então nós somos a grãozinho de areia dentro do todo. E
dentro desse universo que nos abarca, como eu falei, somos pequeninos pontos. Mas se nós pensarmos somente no Brasil, veremos que pouco sabemos ou nada entendemos do seu valor em patrimônio da humanidade. Conhecemos sim o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porém nós desconhecemos a profundidade desta afirmação. Segundo informação de um venerando espírito, os brasileiros têm já acumulado no seu arcabouço mental todas as culturas de outras pátrias. E aprenderam nós, ou nós aprendemos, ou deveremos ter aprendido o que realmente nós somos. Nós somos cidadãos do universo. Aqui no Brasil, nós temos a liberdade religiosa, somos o povo com mais diversidade de credos. Então, aqui o Brasil abriga católicos, ou todas as denominações cristãs, budistas, islâmicos, enfim, todas as religiões afro, o Shinto, uma religião japonesa, enfim, todos estão aqui, todos têm liberdade de culto. A expressão das palavras de Jesus vem ao encontro da nossa realidade e devemos estarmos conscientes do que nos é oferecido. O aprendizado, segundo as diretrizes do Cristo, é para que tenhamos consciência do nosso patrimônio e a importância que temos para assumirmos um patrimônio ainda maior, que é o nosso sistema solar. Somos o terceiro planeta depois do Sol. Temos uma estrela que nos provê de todas as necessidades para as nossas experiências dentro de inúmeras vezes que já aportamos aqui como reencarnantes para que possamos evoluir. O sistema solar nos faz moradores de um mesmo terreno, onde desconhecemos os nossos vizinhos, que são os demais planetas. Somos sim privilegiados na localização dentro desse condomínio que nós vivemos, que é a nossa Via Láctea, a nossa galáxia. Nós temos uma galáxia espiralada e nós estamos no seu braço, perto do seu contorno externo. E isso nos diz que poderemos sim sermos os primeiros a conhecer novos ares em outros condomínios galácticos. Quanta coisa nós temos e desconhecemos. Nossa galáxia, ela tem um diâmetro, para vocês terem uma ideia, de 100.000 anos-luz, o que implica um cálculo de 9.460.536.068 quilômetros. Todo esse número que eu falei, multiplicado por 100.000, o que nos dará um valor de 9.453.606.800.000 quilômetros. A nossa galáxia. Pequena, né? Essa é a parte do nosso patrimônio. Há um ditado popular que diz: de grão em grão a galinha enche o papo. E nós sabemos que existem ainda galáxias ainda maiores, outros condomínios. Creio que o nosso condomínio, a nossa galáxia, é o suficiente para entendermos a supraimportância que temos nesse infinito universo que nos abarca e que nos acolhe, pela vontade do Criador de tudo que existe, para que possamos expandir as nossas potencialidades, que digo a vocês, deixa o Superman raquítico em sua força e também em seu poder. Nós temos muito mais que isso. Voltando ao nosso patrimônio solar, falando novamente sobre ele, nunca nos demos conta o quanto o Sol gasta por segundo para garantir a nossa vida. Ele tem um gasto muito grande.
Nunca calculamos a nossa posição da Terra dentro do sistema que nos permite enxergar a luz e compreender a escuridão, que as 4 estações do ano, que também nos foram oferecidas para que as coisas não ficassem muito monótonas. A beleza das flores e das árvores, com seus coloridos quase impossível de serem reproduzidos, tanto no pincel quanto na tecnologia. Nossa terra querida é a nossa casa abençoada, onde o Brasil representa o aposento para a nossa recuperação, para o nosso descanso, para a nossa aprendizagem. E nos divide em 26 aposentos, que são os estados. Então, todos nós estamos dentro dessa casa, que é o Brasil, e cada um estabelecido num aposento para o aprendizado. E aqui nós aprendemos que devemos respeito por todos os nossos irmãos, não importa onde eles tenham nascido. Ouvimos mais facilmente a voz do nosso Mestre Jesus. E a máxima, nunca devemos esquecer, a quem muito foi dado, muito será pedido, se ajusta perfeitamente na bondade inefável do nosso Criador, que milimetricamente nos concedeu todo esse universo, que ainda está em expansão e é incalculável, assim como também é desconhecidos. Nós somos sim filho do Criador e em nós habita a sua essência. Somos suas partículas pulverizadas pela eternidade. Começamos devagar a ensaiar os primeiros passos rumo à autonomia até esse complexo maravilhoso que ainda está em expansão. Agora eu retomo dizendo do ditado popular que diz: de grão em grão a galinha enche o papo. Nós podemos tirar sim desse adágio que o nosso papo já está quase repleto, quase cheio. Nós não somos mais tão ingênuos como queremos parecer. E Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Porque essas palavras são diretrizes universalistas. Não é dirigido para apenas uma parcela da humanidade da Terra ou para espíritos que vão povoar mundos mais elevados, não. É para que nós possamos desenvolver a capacidade de nos tornarmos, sim, cidadãos do universo. Certamente que ainda estamos em fase de construção, que algumas vezes é ruim por abalos, mas mesmo assim devemos pacientemente recomeçar pedra por pedra. Teremos que prestar conta, sim, da nossa isonomia, que não poucas vezes esquecemos de usar. Nas primeiras encarnações, pela ignorância natural, porque, como consta no Livro dos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes, mas, atualmente, pelo relapso que existe em nós ainda, nós falhamos, porque somos ainda como, digamos, distraídos dentro dessa caminhada tão bonita que nós esquecemos de observar. Jesus traduziu tudo para nós, porém, por muito tempo nós ficamos distraídos, feito ovelhas. Interessante observar por que Jesus nos comparou com as ovelhas. Vamos ver? A ovelha, ela sempre será a fêmea adulta. Não existe ovelha macho e nem ovelha bebê. Existem os carneiros e existem, esqueci o nome dos filhotinhos. Cordeiro, lembrei. São famílias gigantescas e se proliferam por todas as partes do globo. São produtoras de queijos muito superior em nutrição e com baixas calorias. É o ideal. Produz lã que se transforma em cobertores, roupas, agasalhos, enfim. E olha só, tecnologicamente falando, foi o primeiro protótipo usado para a clonagem, a partir de uma célula adulta, que foi a ovelha Dolly. Rainha da automedicação. Elas sabem exatamente consumir as plantas ou ervas para se curarem.
Elas conhecem o que elas precisam e elas sabem aonde buscar e o que comer. E interessante observar, apenas uma vez elas se medicam e se curam. E são excelentes reprodutoras. Têm o temperamento dócil, fácil de manusear, de conduzir, mas podem ficar muito agressivas quando sentem os seus filhotes ameaçados. Têm dentes fortes, ruminam constantemente para satisfazer os seus 4 estômagos. E andam sempre, em grupos, mas infelizmente são presas fáceis dos predadores. Se assustam facilmente e ficam estressadas profundamente. E o que é mais interessante, a comparação de Jesus, as ovelhas são extremamente distraídas. Se distraem facilmente com qualquer brotinho, com qualquer ruído, e esquecem o pastor. Entendemos agora porque Jesus nos chamou de ovelhas. Ele chamou exatamente para simbolizar o seu rebanho, de maneira muito adequada, pois acima vimos que temos o mesmo comportamento. Nós somos um rebanho dócil, bonito, maravilhoso de se ver, mas difícil de cuidar. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 25, ele diz para aqueles que estavam ouvindo: vocês eram como ovelhas que haviam se perdido do caminho. E isso se aplica a nós também. Então nós perdemos o caminho e paramos de ouvir então a voz do nosso pastor. O rebanho que Jesus dirige e cuida, por vezes, infelizmente, alguns se perdem pela falta de atenção e também pela falta de foco. Estamos prestes a dar conta do nosso patrimônio, que é imenso, como nós vimos na exposição. E creio que está na hora de aumentarmos ainda mais esse patrimônio. Começar a tomar posse daquilo que o Criador nos deu, nos ofereceu. Nosso estado, nosso país, nosso continente, nosso mundo, nosso sistema solar, nossa galáxia e nosso universo. Tudo isso um dia se acabará. Mas vejam só que importante. Nós, filhos da criação, do Criador, estaremos caminhando sempre juntos rumo ao nosso Pai. E é isso que Jesus quer que nós entendamos. E é por isso que nós estamos aqui, para assimilarmos tudo isso junto e tomarmos posse daquilo que o nosso Pai nos deu. Eu agradeço a todos vocês e agora nós vamos fazer as vibrações. Assim, convido a todos vocês a cerrar os olhos e nesse momento nós vamos entrando nessa paz infinita da natureza que faz parte de todo esse patrimônio maravilhoso que o nosso Pai nos concedeu. E rogamos, Pai, que o Teu amor e a Tua luz possa finalmente adentrar em nossos corações, que percebamos a Tua presença em nós. Nós fazemos parte do Teu corpo maravilhoso e divino. Obrigado por Jesus ser o nosso pastor, o nosso mestre, nos conduzir por essas pradarias, onde nós temos tudo o que necessitamos para o nosso desenvolvimento. Iluminai as nossas mentes, envolvei, Jesus, todos os continentes, todos os povos, todas as nações, seus líderes, o nosso Brasil, os nossos dirigentes, afastando as negatividades e que nesse momento, Jesus, possamos com os nossos pensamentos fortalecer a implantação do amor, da justiça e da paz, que é isso que você vem nos trazer. Que possamos também olhar os nossos semelhantes como a nós mesmos, como uma parte do Criador. E assim prosseguirmos, expandindo cada vez mais as nossas capacidades. E assim a centelha divina que existe em nós, se expandindo cada vez mais, formando um grande fogo, esse fogo que purifica, que ilumina e que aviva. Jesus querido, que a Tua luz possa envolver a nossa casa, o Consolador querido, em todos os seus aposentos minúsculos, todas as tarefas minúsculas que ali também são realizadas, mas que se somando ao todo, Jesus, se expandem
com grande clarão. Envolva cada um dos nossos irmãos com seus nomes aqui nesses papéis, que cada um possa receber aquilo que necessita, segundo a sua necessidade, aqueles que estão doentes, aqueles que estão infectados por essa doença, aqueles, Jesus, que estão saindo do nosso plano, aqueles que estão adentrando, todas as crianças, todos os idosos, todos, enfim, Jesus, que sejam amparados e fortalecidos. E nesse momento, Mestre, envolvemos os nossos lares com o teu amor, com a tua paz, com a tua doçura. Cada um daqueles que compartilham a nossa caminhada dentro desse núcleo tão importante que é a família. E que nós possamos aproveitar cada vez mais todo esse patrimônio que o Criador nos concede. E rogamos, Jesus, que permaneça conosco agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim concluímos esse nosso dia com muita alegria. Vou tentar colocar as imagens lindas da natureza e estamos juntos agora e para todo sempre.